A chuva martelava o telhado de zinco do pequeno orfanato São Vicente com uma violência que parecia querer arrancá-lo do lugar. Eram 3 da manhã de uma terça-feira de março, e a tempestade que assolava a região serrana do Rio de Janeiro já durava mais de 12 horas. O vento uivava entre as frestas das janelas mal vedadas, criando um som fantasmagórico que mantinha as crianças acordadas, encolhidas em seus colchões finos. Irmã Lúcia caminhava pelos corredores escuros com uma lamparina na mão, verificando cada dormitório. Seus 62 anos pesavam sobre os ombros curvados, mas seus olhos ainda brilhavam com a determinação de quem dedicara a vida inteira ao cuidado dos esquecidos. O orfanato abrigava 43 crianças entre 2 e 16 anos, todas dependentes de sua proteção e da pequena equipe que a ajudava. Irmã, a água está subindo, murmurou Dona Sebastiana, a cozinheira, aparecendo como uma sombra no corredor. Sua voz tremia, não apenas pelo frio que penetrava pelas paredes úmidas. O riacho transbordou. Já está na horta. Irmã Lúcia sentiu o estômago se contrair. O orfanato São Vicente fora construído em 1967 numa pequena elevação, mas nunca haviam enfrentado uma tempestade dessa magnitude. O riacho que normalmente corria mansamente a 200 metros da construção principal agora se transformará num rio furioso, carregando troncos, pedras e detritos numa corrente que crescia a cada minuto. Acorde a todos, disse irmã Lúcia, sua voz mantendo a calma que as crianças precisavam ouvir. Digamos que é um exercício noturno. Não queremos assustá-las mais do que já estão. Mas quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a filtrar através das nuvens carregadas, ficou claro que não se tratava de um simples exercício. A água havia invadido o andar térreo, onde ficavam a cozinha, a despensa e o refeitório. O gerador elétrico, instalado no porão, havia parado de funcionar há horas. Sem telefone fixo funcionando e sem sinal de celular devido à tempestade, estavam completamente isolados do mundo exterior. Irmã, olha lá fora, gritou Pedro, um menino de 12 anos, apontando pela janela do primeiro andar. A estrada de terra que conectava o orfanato à cidade havia desaparecido sob uma torrente de água barrenta. Árvores centenárias haviam sido arrancadas pela força da enchente, bloqueando completamente qualquer possível rota de fuga. As crianças começaram a se aglomerar nas janelas, e mesmo com todo o esforço de irmã Lúcia para manter a calma, o pânico começou a se espalhar. Os menores choravam sem entender o que acontecia, enquanto os mais velhos sussurravam entre si sobre as histórias que haviam ouvido de enchentes que levavam casas inteiras rio abaixo. Crianças, vamos nos reunir na capela, disse irmã Lúcia, batendo palmas para chamar a atenção. Vamos rezar e pensar numa solução juntos. A capela do orfanato era um pequeno ambiente no segundo andar, decorado com imagens simples e um crucifixo de madeira. Ali, as 43 crianças se espremeram no espaço apertado, algumas ainda de pijama, outras já vestidas com as roupas que conseguiram pegar às pressas. O cheiro de umidade misturava-se com o incenso que queimava permanentemente diante do altar. Enquanto irmã Lúcia conduzia uma oração, tentando acalmar os corações aflitos, a situação do lado de fora continuava a piorar. A água que inicialmente havia invadido apenas o andar térreo agora subia pelos degraus da escada principal. O prédio, construído para resistir às chuvas comuns da região, não fora projetado para uma catástrofe dessa magnitude. Precisamos subir para o sótão, murmurou Dona Sebastiana no ouvido de irmã Lúcia. É o lugar mais alto que temos. O sótão era um espaço pequeno e abafado, usado apenas para guardar objetos antigos e documentos do orfanato. Não havia janelas adequadas, apenas uma pequena clarabóia e algumas frestas entre as telhas. Acomodar 43 crianças ali seria como empilhar pessoas numa caixa de sapatos. Ainda não, respondeu irmã Lúcia. Vamos esperar um pouco mais. Talvez a chuva pare. Mas a chuva não parou. Se intensificou. Grandes gotas se transformaram em verdadeiras balas de água que martelavam o telhado com barulho ensurdecedor. O vento, que antes apenas uivava, agora rugia como uma fera faminta, fazendo toda a estrutura do prédio tremer. Foi então que ouviram um som diferente. Um som que cortou através do barulho da tempestade como uma faca afiada através de um tecido. Era o relinchar de um cavalo. Isso é impossível, murmurou Dona Sebastiana.
Que animal seria louco o suficiente para estar lá fora com esse tempo? Pedro, sempre o mais corajoso entre as crianças, correu até uma das janelas e limpou o vidro embaçado com a manga da camisa. O que viu o deixou boquiaberto. Através da cortina de chuva, conseguiu distinguir a silhueta de um homem a cavalo, movendo-se lentamente pela água que já chegava à barriga do animal. Irmã, tem alguém lá fora! Gritou Pedro. Um homem a cavalo. Todas as crianças correram para as janelas, pressionando os rostos contra o vidro frio. Através da tempestade, conseguiram ver um homem vestindo uma capa escura, montado num cavalo castanho que lutava contra a correnteza. O animal movia-se com dificuldade, mas com determinação, dirigindo-se diretamente ao orfanato. Deve ser alguém que também ficou preso pela enchente, disse irmã Lúcia. Talvez esteja procurando abrigo. Mas quando o homem se aproximou mais, ficou claro que não era um refugiado em busca de ajuda. Ele conduzia o cavalo com a segurança de quem conhecia perfeitamente o terreno, mesmo submerso. Suas roupas, embora encharcadas, pareciam adequadas para aquela situação. E mais impressionante ainda, o cavalo, apesar de lutar contra a água, não demonstrava sinais de pânico ou cansaço extremo. O homem parou o cavalo bem em frente ao orfanato e olhou diretamente para as janelas onde as crianças se amontoavam. Mesmo através da chuva e da distância, todos puderam ver que ele os havia localizado. Fez um gesto com a mão, como se estivesse avaliando a situação, e então começou a circular o prédio, examinando-o de todos os ângulos. Ele está estudando o prédio, observou João, um dos meninos mais velhos. Como se estivesse planejando alguma coisa. Irmã Lúcia sentiu uma estranha mistura de esperança e apreensão. A chegada daquele homem parecia quase milagrosa, considerando o isolamento completo em que se encontravam. Mas quem era ele? Como havia conseguido atravessar a enchente? E mais importante, o que pretendia fazer? O homem completou sua inspeção ao redor do prédio e então dirigiu o cavalo até a entrada principal, que agora estava completamente submersa. Desmontou com cuidado, mantendo uma mão no animal para não ser arrastado pela correnteza. A água chegava quase até sua cintura, mas ele se movia com a confiança de quem havia enfrentado situações similares antes. De repente, ouviram baterem na porta do primeiro andar, a única entrada que ainda estava acima da linha d'água. Irmã Lúcia desceu as escadas, seguida por Dona Sebastiana e alguns dos meninos mais velhos. Através do vidro da porta, puderam ver o rosto do desconhecido pela primeira vez. Era um homem de aproximadamente 45 anos, com cabelos castanhos grisalhos grudados na testa pela chuva. Seu rosto era marcado pelo tempo e pelo sol, com linhas que falavam de uma vida vivida ao ar livre. Seus olhos eram de um verde penetrante, e mesmo molhado e cansado, havia neles uma determinação inabalável. Sou Carlos Mendonça, disse ele quando irmã Lúcia abriu a porta. Sua voz era grave e calma, contrastando com o caos da tempestade. Sou veterinário e conheço bem esta região. Vim buscar vocês. Buscar? Como? Perguntou irmã Lúcia, confusa. A estrada está completamente bloqueada. Não há como sair daqui. Carlos entrou e fechou a porta atrás de si, escorrendo água por todo o chão. A estrada principal sim, mas conheço outros caminhos. Trilhas antigas que sobem pela serra. Meu cavalo consegue passar por onde nenhum carro chegaria. Mas são 43 crianças, protestou Dona Sebastiana. Como um cavalo pode carregar tanta gente? Carlos sorriu pela primeira vez, e esse sorriso transformou completamente sua expressão severa. Não vamos tentar levar todos de uma vez. Vou fazer várias viagens. Começando pelos menores. Várias viagens. Repetiu irmã Lúcia, incrédula. Senhor, com todo respeito, está vendo o que está acontecendo lá fora? Como pretende fazer várias viagens nessa tempestade? Irmã, com licença, mas vocês não têm escolha, disse Carlos, sua voz se tornando mais séria. A água está subindo mais rápido do que imaginam. Pelas minhas contas, vocês têm no máximo 4 horas antes que o segundo andar também fique inabitável. Como se para confirmar suas palavras, um estrondo terrível ecoou do andar de baixo. Parte do teto da cozinha havia cedido sob o peso da água acumulada no sótão.
O prédio começava a dar sinais de que não resistiria muito mais tempo. Onde o senhor pretende nos levar? Perguntou irmã Lúcia, percebendo que talvez não tivesse alternativa senão confiar naquele estranho. Há uma estação meteorológica abandonada no alto da serra, a cerca de 5 quilômetros daqui. É sólida, seca e tem suprimentos de emergência. Consegui contato por rádio com os bombeiros antes de vir para cá. Eles sabem onde estamos e vão nos buscar assim que a tempestade passar. Carlos olhou pela janela, avaliando a situação lá fora. Seu cavalo aguardava pacientemente, movendo-se apenas o necessário para manter o equilíbrio contra a correnteza. Preciso de uma lista das crianças, organizadas por idade, continuou. Vou levar primeiro os menores, depois os medianos, e por último os maiores. Irmã, a senhora vai na última viagem comigo. Eu não posso abandonar as crianças, protestou irmã Lúcia. E não vai. Vai ser a última a sair, junto comigo. Mas preciso que entenda cada viagem vai levar cerca de 1 hora ida e volta. Não podemos perder tempo discutindo. Enquanto falava, Carlos tirava itens de uma mochila que trazia às costas. Cordas, uma lanterna à prova d'água, um kit de primeiros socorros e algo que pareceu surpreender até mesmo a experiente irmã Lúcia, pequenos coletes salva-vidas infantis. O senhor veio preparado para isso, observou ela. Trabalho com resgate de animais em situações de emergência há mais de 20 anos, explicou Carlos. Quando soube da tempestade, imaginei que alguém precisaria de ajuda. O orfanato São Vicente era o lugar mais provável. Como soube de nós? Conheço esta região como a palma da minha mão. Já tratei dos animais de várias fazendas por aqui. Sei que vocês estão isolados, sem telefone confiável e numa área propensa a alagamentos. Carlos terminou de organizar seus equipamentos e olhou diretamente nos olhos de irmã Lúcia. Irmã, preciso da sua confiança. Sei que é difícil entregar suas crianças a um desconhecido, mas é a única chance que temos. Naquele momento, outro estrondo veio do andar de baixo. Desta vez, foi o som de uma parede cedendo. A água havia encontrado um ponto fraco na estrutura e começava a minar a fundação do prédio. Muito bem, disse irmã Lúcia, tomando uma decisão que sabia poder mudar tudo. Vamos confiar no Senhor. Mas quero saber exatamente como pretende fazer isso. Carlos assentiu e começou a explicar seu plano. Primeiro, equiparia as crianças com os coletes salva-vidas. Depois, amarraria cada uma com uma corda especial a si próprio e ao cavalo, criando um sistema de segurança triplo. O cavalo seguiria uma rota que ele conhecia bem, uma antiga trilha de gado que subia pela encosta da serra, sempre se mantendo acima do nível das águas. A trilha é íngreme e estreita, mas é sólida. Meu cavalo, Thor, conhece cada pedra desse caminho. Já salvamos outros animais por lá. Thor? Perguntou Pedro, que havia descido com os outros meninos mais velhos. É o nome dele. Como o deus nórdico dos trovões. Pareceu apropriado para um cavalo que não tem medo de tempestades. Carlos chamou as crianças para se reunirem e explicou o plano de uma forma que não as assustasse ainda mais. Falou sobre uma aventura especial onde iriam conhecer Thor e fazer um passeio até um lugar seguro na montanha. Sua voz calma e confiante ajudou a tranquilizar até mesmo os mais nervosos. Quem vai primeiro? Perguntou irmã Lúcia. Os 3 menores, Ana, Pedrinho e Carla. Tem 2, 3 e 4 anos. Vão comigo na primeira viagem. Ana, a menor de todas, uma menina de cabelos cacheados e olhos enormes, começou a chorar quando percebeu que seria separada de irmã Lúcia. Carlos se ajoelhou na frente dela e falou suavemente. Ana, você gosta de cavalos? A menina fez que sim com a cabeça, ainda soluçando. Thor é um cavalo muito especial. Ele salva crianças quando elas precisam de ajuda. Você quer conhecer ele? Ana hesitou, mas a curiosidade começou a superar o medo. Carlos a levou até a janela e mostrou o cavalo lá fora. Thor, como se entendesse que estava sendo observado, levantou a cabeça e olhou diretamente para a janela,
relinchando suavemente. Ele está dizendo olá para você, disse Carlos. Quer dizer olá de volta? Ana acenou timidamente pela janela, e algo mágico aconteceu. Thor inclinou a cabeça, como se estivesse retribuindo a saudação. Todas as crianças ficaram maravilhadas. Como ele fez isso? Perguntou Pedrinho, de 3 anos. Thor é muito inteligente. Ele entende quando as pessoas precisam de ajuda, explicou Carlos. E agora ele sabe que vocês precisam. Carlos equipou as 3 crianças menores com os coletes salva-vidas, ajustando cada um cuidadosamente. Depois, usando um sistema engenhoso de cordas e mosquetões, criou uma espécie de arnês que as manteria seguras e conectadas a ele durante toda a viagem. Irmã, preciso que a senhora entenda, esta primeira viagem é a mais importante. Se eu conseguir levar essas 3 em segurança, provo que o plano funciona. Mas se algo der errado... Nada vai dar errado, interrompeu irmã Lúcia com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Confio no Senhor. Carlos sorriu novamente, e irmã Lúcia percebeu que havia algo especial naquele homem. Não era apenas coragem ou experiência. Era uma determinação inabalável de fazer o que era certo, não importando o custo pessoal. Muito bem. Vamos começar. A primeira viagem foi um teste para todos os envolvidos. Carlos desceu com as 3 crianças até onde Thor aguardava, lutando contra a correnteza que agora era ainda mais forte. A água chegava quase ao peito do cavalo, mas o animal permanecia calmo e firme. Carlos colocou Ana na frente da sela, Pedrinho atrás dele e Carla numa pequena cadeira especial que havia improvisado na parte traseira. As cordas de segurança conectavam todas as crianças a ele e ao próprio cavalo, criando uma rede de proteção que seria impossível de romper acidentalmente. Segurem firme em mim, disse ele às crianças. Vamos fazer um passeio muito especial. Thor começou a se mover, e imediatamente ficou claro porque Carlos havia escolhido aquele animal para a missão. O cavalo não lutava contra a água, navegava através dela. Seus movimentos eram calculados e precisos, sempre encontrando o melhor ponto de apoio no terreno submerso. Das janelas do orfanato, irmã Lúcia e as outras crianças observavam a pequena procissão se afastar. Mesmo através da chuva e da neblina, podiam ver Carlos conversando calmamente com as crianças, mantendo-as distraídas do perigo que o cercava. Eles vão conseguir, irmã? Perguntou João, um dos meninos mais velhos. Vão. Meu filho, tenho certeza de que vão. Mas por dentro, irmã Lúcia orava fervorosamente. Havia entregado 3 de suas crianças a um desconhecido numa das piores tempestades que já havia enfrentado. Se algo acontecesse com elas. A primeira hora foi a mais longa da vida de irmã Lúcia. Ela ficou alternando entre as janelas, tentando avistar qualquer sinal do retorno de Carlos. As outras crianças também estavam nervosas, fazendo 1000 perguntas que ela não sabia como responder. Foi quando ouviram novamente o relinchar de Thor. Carlos estava de volta, sozinho no cavalo, mas com um sorriso que iluminou todo o primeiro andar do orfanato. Primeira missão cumprida, anunciou assim que entrou. Ana, Pedrinho e Carla estão seguros, secos e brincando com os brinquedos que encontraram na estação meteorológica. O alívio que tomou conta de irmã Lúcia foi tão grande que suas pernas quase cederam. Graças a Deus, murmurou. Agora vamos buscar os próximos, disse Carlos, já se preparando para a segunda viagem. Quem tem entre 5 e 7 anos? A segunda viagem levou Maria, José, Fernanda e Ricardo. Desta vez, Carlos teve que improvisar um sistema ainda mais complexo de cordas e apoios, já que as 4 crianças eram maiores e mais pesadas que as primeiras 3. Mas Thor demonstrou mais uma vez sua capacidade extraordinária, carregando a carga preciosa através da tempestade como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como ele consegue? Perguntou Dona Sebastiana, maravilhada com a resistência e habilidade do animal. Thor não é um cavalo comum, explicou Carlos durante uma pausa rápida. É um puro sangue criado especificamente para trabalho em montanha. Passei 5 anos treinando ele para situações de emergência. Ele já salvou mais de 50 pessoas ao longo dos anos. 50 pessoas!
Resgates em enchentes, pessoas perdidas na serra, acidentes em trilhas. Thor e eu somos uma equipe. Onde eu vou, ele vai. E ele nunca, nunca desiste. A terceira viagem foi ainda mais desafiadora. Carlos levou 5 crianças entre 8 e 10 anos, incluindo Pedro, que havia insistido para ir neste grupo. O peso estava próximo do limite do que Thor podia carregar com segurança, mas o cavalo não demonstrou qualquer hesitação. Senhor Carlos, disse Pedro durante a viagem, o senhor é um herói? Carlos riu, uma risada genuína que cortou através do som da chuva. Não, Pedro. Sou apenas alguém que tem um cavalo muito especial e que acredita que toda vida vale a pena salvar. Mas por que o senhor veio nos salvar? Nem nos conhece. Não preciso conhecer vocês para saber que merecem uma chance, respondeu Carlos. Além disso, Thor me escolheu para ser seu parceiro nestas missões. Quem sou eu para decepcionar um cavalo tão sábio? A quarta viagem levou mais 6 crianças, e a quinta mais 7. A cada retorno, Carlos parecia mais cansado, mas Thor permanecia firme e determinado. A tempestade começava a dar sinais de enfraquecimento, mas a água continuava subindo. Ainda faltam quantas crianças? Perguntou Carlos durante a sexta parada. 15, além de mim e da dona Sebastiana, respondeu irmã Lúcia. Carlos olhou pela janela e franziu o senho. A água já havia subido mais 3 degraus da escada principal. Vamos ter que acelerar o processo. As próximas 2 viagens vão levar 8 crianças cada. Não é muito perigoso? É mais perigoso ficarmos aqui muito mais tempo. A sexta e sétima viagens foram as mais difíceis até então. Thor estava visivelmente cansado, e Carlos teve que usar toda a sua experiência para manter o equilíbrio com tantas crianças amarradas ao cavalo. Mas, como em todas as viagens anteriores, eles conseguiram chegar em segurança à estação meteorológica. Última viagem, anunciou Carlos quando voltou pela 7ª vez. Agora restavam apenas irmã Lúcia, dona Sebastiana e João, o menino mais velho, de 16 anos. Senhor Carlos, disse João, posso ajudar de alguma forma? Sei andar a cavalo. Carlos estudou o rapaz por um momento. João era quase adulto, forte e claramente corajoso. Pode sim. Vai montar atrás de mim e ajudar a segurar dona Sebastiana. Ela vai precisar de apoio extra. Dona Sebastiana, aos 68 anos, estava visivelmente apreensiva. Nunca andei a cavalo na minha vida, murmurou. Vai dar tudo certo, disse irmã Lúcia, segurando suas mãos. Já chegamos até aqui. A 8ª e última viagem começou com um problema inesperado. Quando saíram do orfanato, descobriram que a água havia subido ainda mais e agora a correnteza estava muito mais forte. Thor lutou mais do que nas viagens anteriores, e por um momento assustador, pareceu que seria arrastado pela enchente. Segurem firme! Gritou Carlos, usando toda a sua força para manter o cavalo na direção certa. Thor encontrou sua força interior mais uma vez. Passo a passo, luta após luta, conseguiu alcançar o ponto onde a trilha da serra começava a subir acima do nível das águas. Uma vez ali, o resto da jornada foi mais seguro, embora ainda desafiador. Quando finalmente chegaram à estação meteorológica abandonada, foram recebidos por uma cena que tocou profundamente o coração de todos os envolvidos. As 43 crianças do orfanato São Vicente estavam todas ali, secas, alimentadas e brincando como se fosse apenas mais um dia normal de suas vidas. Irmã! Gritaram em coro, correndo para abraçar a mulher que havia dedicado a vida a cuidar delas. Carlos desmontou de Thor e finalmente permitiu que o cansaço se mostrasse em seu rosto. O cavalo estava visivelmente exausto, mas havia um brilho especial em seus olhos, o brilho de quem havia cumprido uma missão importante. Conseguimos, disse Carlos simplesmente. Todos estão seguros. Irmã Lúcia se aproximou dele, lágrimas correndo pelo seu rosto. Como posso agradecer? Não tenho palavras para. Não precisa agradecer, interrompeu Carlos. Foi um privilégio ajudar. Mas por quê? Por que fez isso por nós? Carlos olhou para Thor, depois para todas as crianças reunidas na estação meteorológica. Há muitos anos, eu era uma dessas crianças. Sozinho,
Assustado, sem ter para onde ir, alguém me estendeu a mão quando eu mais precisava. Agora é minha vez de fazer o mesmo. A história de Carlos Mendonça começou a se espalhar ainda antes da tempestade terminar. Os bombeiros, quando finalmente chegaram para buscar o grupo na estação meteorológica, ficaram impressionados com o que encontraram. Não apenas todas as crianças estavam seguras, mas estavam em melhor estado do que muitas vítimas de desastres naturais que haviam socorrido. Em 30 anos de trabalho, disse o comandante dos bombeiros, nunca vi um resgate tão bem executado por um civil. Este homem é um herói. Mas Carlos recusava qualquer título heróico. Thor é o herói, insistia sempre. Eu apenas o acompanhei. As crianças foram temporariamente acomodadas em abrigos na cidade mais próxima enquanto se decidia o que fazer com o orfanato São Vicente. O prédio havia sido severamente danificado pela enchente e seria necessário uma reconstrução praticamente completa. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Carlos Mendonça, que todos imaginavam que simplesmente desapareceria depois de cumprir sua missão heroica, ficou. Não apenas ficou, como se ofereceu para coordenar pessoalmente a reconstrução do orfanato. Não posso simplesmente ir embora e deixar essas crianças sem uma casa, explicou para a irmã Lúcia. Thor e eu temos tempo e experiência. Queremos ajudar a construir algo melhor. Mas, Sr. Carlos, isso vai levar meses, talvez anos, protestou a irmã. Tenho tempo, respondeu ele simplesmente. E assim começou a segunda parte da história que ninguém havia esperado. Carlos revelou que havia vendido sua clínica veterinária na capital alguns anos antes e vivia de suas economias, dedicando-se exclusivamente a trabalhos de resgate e ajuda humanitária. Não tinha família própria, e considerava Thor como seu único companheiro constante. Porque nunca se casou, nunca teve filhos? Perguntou irmã Lúcia numa das muitas conversas que tiveram durante os meses que se seguiram. Achava que não era para mim, respondeu Carlos. Sempre fui muito independente, sempre viajando, sempre na estrada. Pensei que seria injusto com uma esposa e filhos. E agora? Carlos olhou ao redor, vendo as crianças do orfanato brincando no pátio provisório onde haviam montado abrigos temporários. Agora percebo que talvez tenha estado procurando a família errada o tempo todo. A reconstrução do orfanato São Vicente se tornou um projeto que mobilizou toda a região. A história do resgate havia tocado tantas pessoas que doações chegavam de todo o país. Empresas de construção se ofereceram para trabalhar a preço de custo. Arquitetos doaram projetos. Engenheiros supervisionaram a obra gratuitamente. Carlos se tornou o coordenador geral de tudo, aplicando a mesma dedicação e atenção aos detalhes que havia usado no resgate. Mas mais do que isso, ele se tornou uma figura paterna para as crianças que havia salvado. Tio Carlos, como passou a ser chamado, estava sempre presente. Ajudava com a lição de casa, ensinava as crianças sobre cuidados com animais, contava histórias de suas aventuras de resgate. E Thor, que havia se tornado a mascote não oficial do orfanato, recebia visitas diárias de todas as crianças. Thor salvou nossas vidas, dizia Ana, agora com 3 anos, sempre que alguém perguntava sobre o cavalo. Ele é nosso herói. 6 meses depois do resgate, o novo orfanato São Vicente estava pronto. Mas não era apenas uma reconstrução, era uma melhoria completa. O novo prédio havia sido construído numa elevação mais alta, com sistemas de drenagem adequados e rotas de evacuação planejadas. Havia estábulos para Thor e outros animais que Carlos havia trazido para ensinar às crianças. Havia uma clínica veterinária onde Carlos atendia os animais da região gratuitamente. É lindo, disse irmã Lúcia no dia da inauguração. É mais do que jamais sonhamos. E isso é apenas o começo, respondeu Carlos. O que ninguém esperava era o anúncio que Carlos fez durante a cerimônia de inauguração. Gostaria de fazer um pedido oficial, disse ele diante de todas as autoridades, doadores e moradores da região que haviam se reunido para celebrar. Quero me tornar oficialmente parte desta família. Quero adotar legalmente todas as crianças do orfanato São Vicente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o vento nas árvores parecia ousar fazer ruído. As 43 crianças, agora organizadas em fileiras para a cerimônia,
olharam para Carlos com uma mistura de surpresa e esperança que quebrou o coração de todos os presentes. Todas? Perguntou o juiz da comarca, claramente surpreso. Todas, confirmou Carlos, sua voz firme mas carregada de emoção. Nos últimos 6 meses, aprendi que família não é sobre sangue. É sobre compromisso, amor e estar presente quando as pessoas precisam de você. Estas crianças me ensinaram mais sobre vida, coragem e esperança do que qualquer experiência anterior. Irmã Lúcia estava chorando abertamente agora. Em seus 62 anos de vida religiosa, havia visto muitas coisas, mas nunca algo assim. Senhor Carlos, disse ela, o senhor tem certeza do que está dizendo? São 43 crianças. É uma responsabilidade. É a responsabilidade que quero assumir pelo resto da minha vida, interrompeu Carlos. Irmã, a senhora dedicou décadas a cuidar destas crianças. Agora quero que saiba que pode continuar fazendo isso, mas não mais sozinha. Quero ser parte oficial desta família. Pedro, agora com 13 anos e o líder não oficial das crianças mais velhas, deu um passo à frente. Tio Carlos, disse com a voz embargada, isso significa que vamos ser realmente seus filhos? Se vocês quiserem, respondeu Carlos, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Significa que vou estar aqui para sempre. Para ajudar com a lição de casa, para cuidar de vocês quando estiverem doentes, para comemorarem suas vitórias e consolá-los nas derrotas. Significa que nunca mais vão estar sozinhos. Ana, a menina menor que havia sido a primeira a ser resgatada, correu para Carlos e se jogou em seus braços. Eu quero um papai, disse simplesmente. Quero que você seja meu papai. E então aconteceu algo que ninguém havia planejado, mas que pareceu perfeitamente natural. Uma a uma, todas as 43 crianças correram para Carlos, criando um abraço coletivo que simbolizava a formação instantânea da maior família adotiva da história da região. Acho que temos nossa resposta, disse o juiz, também visivelmente emocionado. O processo legal foi complexo e demorou quase 1 ano para ser completado. Nunca antes alguém havia tentado adotar simultaneamente tantas crianças. Foram necessárias avaliações psicológicas, investigações financeiras, pareceres de assistentes sociais e aprovações em múltiplas instâncias legais. Mas durante todo esse processo, Carlos já vivia como pai das 43 crianças. Ele havia vendido todos os seus bens remanescentes e investido tudo na criação de uma estrutura que pudesse sustentar adequadamente sua nova família. O orfanato foi transformado numa grande casa familiar. Carlos contratou professores particulares para dar aulas em casa, médicos e dentistas para cuidar da saúde de todos, e psicólogos para ajudar aquelas crianças que ainda carregavam traumas do abandono ou de experiências anteriores. Como consegue dar atenção individual para cada um? Perguntou uma assistente social durante uma das muitas visitas de avaliação. Da mesma forma que Thor consegue carregar uma criança de cada vez através de uma tempestade, respondeu Carlos. Com paciência, dedicação e muito amor. E era verdade. Carlos havia desenvolvido um sistema onde passava tempo individual com cada criança todos os dias. Conhecia os sonhos, medos, talentos e necessidades de cada uma. Sabia que Maria gostava de desenhar cavalos, que João queria ser veterinário como ele, que Ana tinha pesadelos sobre tempestades, que Pedro sonhava em ser bombeiro. Papai Carlos, como passou a ser chamado pelas crianças, criou tradições familiares únicas. Toda manhã, depois do café, todas as crianças visitavam Thor no estábulo. O cavalo, agora aposentado das missões de resgate mas ainda saudável e vigoroso, recebia carinho e atenção de seus pequenos salvos. Thor nos trouxe nossa família, dizia Ana, agora com 4 anos e falando com a sabedoria peculiar das crianças pequenas. Ele sabia que precisávamos de um papai. As tardes eram dedicadas a atividades educacionais, mas Carlos havia transformado o aprendizado numa aventura constante. Aulas de matemática eram dadas enquanto calculavam as rações necessárias para os animais da propriedade. Ciências eram aprendidas através de observação direta da natureza. História era ensinada através das histórias reais que Carlos havia vivido em suas viagens. Nunca vi crianças aprenderem tão rápido e com tanto entusiasmo, comentou uma das professoras contratadas.
É como se elas estivessem desesperadamente ansiosas para aproveitar todas as oportunidades que estão recebendo. As noites eram para histórias. Carlos havia se tornado um contador de histórias extraordinário, criando aventuras fantásticas onde Thor e ele salvavam não apenas crianças, mas dragões feridos, princesas perdidas e até outros cavalos em dificuldades. As histórias são sempre sobre ajudar os outros, observou João, agora com 17 anos e claramente influenciado pelo exemplo do pai adotivo. Porque essa é a melhor história que podemos viver, respondia Carlos. Há de fazer diferença na vida de quem precisa. 1 ano e meio depois do resgate na tempestade, o processo de adoção foi finalmente concluído. Carlos Mendonça tornou-se legalmente pai de Ana, Pedro, João, Maria e outras 40 crianças. A cerimônia foi realizada no mesmo local onde havia acontecido o resgate, agora um pequeno parque memorial construído onde ficava o antigo orfanato. Papai, disse Ana durante a cerimônia, Thor pode ser nosso irmão mais velho? Carlos riu, aquela risada genuína que as crianças haviam aprendido a associar com segurança e amor. Claro que pode. Thor sempre foi parte da família. E a irmã Lúcia pode ser nossa avó? Irmã Lúcia, que havia decidido sair oficialmente da vida religiosa para ajudar Carlos a cuidar das crianças, também riu. Seria uma honra ser avó de vocês, meus queridos. Mas a história não terminou com a adoção legal. Na verdade, foi quando a verdadeira transformação começou. Carlos descobriu que várias de suas crianças tinham talentos excepcionais. Maria, a menina que gostava de desenhar cavalos, revelou-se uma artista extraordinária. João, inspirado pelo pai, decidiu seguir veterinária e mostrou aptidão natural com animais. Pedro desenvolveu habilidades de liderança que o levaram a organizar grupos de jovens para atividades comunitárias. Eles estão florescendo, observou irmã Lúcia certo dia, vendo as crianças brincando no jardim da propriedade. É como se finalmente tivessem permissão para ser quem realmente são. Todos nós precisamos disso, respondeu Carlos. De alguém que acredite em nosso potencial. Carlos começou a expandir suas atividades de resgate, agora com a ajuda dos filhos mais velhos. Criaram uma organização sem fins lucrativos chamada Projeto Thor, dedicada ao resgate de pessoas e animais em situações de emergência. As crianças mais velhas ajudavam com logística, comunicações e até mesmo alguns resgates menos perigosos. Estamos ensinando que a vida tem sentido quando serve aos outros, explicou Carlos para um jornalista que havia vindo fazer uma matéria sobre a família. Mas não tem medo de que elas se machuquem ajudando em resgates. Tenho mais medo de que cresçam sem saber que podem fazer diferença no mundo, respondeu Carlos. Medo controlado e precauções adequadas são parte do aprendizado. A propriedade que havia se tornado a casa da família Mendonça também se transformou num centro de referência em resgate e cuidados com animais. Veterinários de outras regiões vinham estudar as técnicas que Carlos havia desenvolvido. Universidades enviavam estudantes para estágios. O governo estadual declarou o local como centro de excelência em resgate de emergência. Mas para as crianças, continuava sendo simplesmente casa. Papai, perguntou Ana certo dia, agora com 6 anos, por que você nos escolheu? Eu não escolhi vocês, respondeu Carlos, abraçando a menina. Vocês me escolheram. Naquela tempestade, quando vi vocês na janela, soube que era para onde Thor e eu devíamos ir. Thor sabia também? Thor sempre sabe. Cavalos são sábios assim. 3 anos depois do resgate, a família Mendonça havia se tornado uma instituição na região. Não um orfanato, não um abrigo, mas uma verdadeira família que havia crescido de forma não convencional mas profundamente amorosa. Carlos, agora com 49 anos, havia encontrado seu propósito de vida. Cada dia trazia novos desafios: ajudar com lição de casa de matemática avançada para os adolescentes, ensinar uma criança de 5 anos a amarrar os sapatos, mediar brigas entre irmãos, planejar aniversários, cuidar de resfriados e pesadelos. Às vezes me pergunto como consegue, disse irmã Lúcia, observando Carlos ajudar simultaneamente 3 crianças com problemas diferentes. Da mesma forma que Thor conseguiu nos levar todos através daquela tempestade, respondeu ele. Um passo de cada vez, com muito amor e determinação inabalável. As crianças, agora entre 5 e 18 anos,
haviam desenvolvido um senso de família que impressionava todos que as conheciam. Cuidavam umas das outras, dividiam responsabilidades, celebravam conquistas juntos e se consolavam mutuamente nas dificuldades. Nunca brigam? Perguntou um visitante curioso. Claro que brigam, riu Pedro, agora com 16 anos. Somos irmãos. Mas papai nos ensinou que família significa que sempre voltamos um para o outro, não importa o que. E Thor nos ensinou que às vezes você tem que carregar alguém através da tempestade, acrescentou Ana, sua sabedoria infantil sempre surpreendendo os adultos. Thor, agora com 15 anos velho para um cavalo de trabalho, havia se tornado o centro emocional da família. Todas as manhãs, as crianças faziam fila para cumprimentá-lo. Quando alguma estava triste ou assustada, passava tempo no estábulo com ele. O cavalo parecia entender instintivamente quando sua presença calmante era necessária. É como se ele ainda estivesse nos salvando, observou Maria, agora uma artista adolescente cujos quadros de Thor haviam começado a chamar atenção em galerias locais. Todo dia, de formas diferentes. Talvez seja isso que família faz, respondeu Carlos, vendo sua filha pintar mais um retrato do cavalo heróico. Nos salva um pouquinho todos os dias. No 5º aniversário do resgate, a família Mendonça organizou uma celebração que reuniu centenas de pessoas. Bombeiros que haviam participado do resgate original, autoridades que haviam ajudado com a adoção, vizinhos que haviam se tornado família estendida, e até mesmo algumas pessoas que Thor e Carlos haviam resgatado em outras emergências ao longo dos anos. 5 anos atrás, disse Carlos durante seu discurso, pensei que estava fazendo um resgate de emergência. Hoje percebo que os verdadeiros resgatados fomos Thor e eu. Essas crianças nos deram propósito, amor e uma razão para acordar todo dia com gratidão. E nós ganhamos o melhor papai do mundo, gritou Ana da plateia, causando risos e lágrimas simultâneos. E o melhor irmão cavalo, acrescentou Pedrinho, agora com 8 anos e determinado a se tornar veterinário como o pai. Durante a festa, aconteceu algo que simbolizou perfeitamente a jornada extraordinária daquela família. Um dos bombeiros presentes recebeu uma chamada de emergência. Uma família estava presa numa enchente do outro lado da serra. Posso ajudar? Perguntou João, agora com 18 anos e oficialmente treinado em técnicas de resgate. E eu, disse Pedro. E eu, disse Maria. Em poucos minutos, quase toda a família estava se oferecendo para ajudar no resgate. Não por obrigação ou pressão, mas porque haviam aprendido que essa era a resposta natural quando outros precisavam de ajuda. Thor está velho demais para esta missão, disse Carlos, avaliando a situação. Então levamos Relâmpago, sugeriu João, referindo-se ao cavalo mais jovem que Carlos havia treinado especificamente para continuar o trabalho de resgate. E eu fico com Thor para explicar para ele por que não pode ir, disse Ana, sempre preocupada com os sentimentos do cavalo heróico. Carlos olhou para sua família, seus 43 filhos que haviam se tornado pessoas extraordinárias, cada uma à sua maneira. Olhou para Thor, que mesmo velho ainda mostrava interesse quando ouvia falar de resgates. Olhou para a irmã Lúcia, que havia se tornado verdadeiramente uma avó para todas as crianças. Muito bem, disse ele, sorrindo. Família Mendonça, vamos ao trabalho. E assim, 5 anos depois daquele resgate numa tempestade que mudou todas as suas vidas, Carlos e seus filhos partiram para sua primeira missão oficial juntos. Não mais um homem sozinho com seu cavalo, mas uma equipe de resgate familiar dedicada a provar que amor, coragem e determinação podem superar qualquer tempestade. Thor ficou em casa dessa vez, cercado pelo carinho de Ana e das crianças menores, mas todos sabiam que seu espírito estava com a equipe. Afinal, havia sido ele quem havia ensinado a todos que às vezes a vida nos coloca em tempestades não para nos destruir, mas para nos mostrar do que somos realmente capazes quando temos amor suficiente para carregar outros através da escuridão. A história do homem que com apenas um cavalo resgatou órfãos em meio à tempestade havia se transformado na história de uma família que decidiu fazer do resgate sua forma de viver. E o que veio depois ninguém havia esperado, nem mesmo Carlos, foi descobrir que salvar outros é, na verdade, a melhor maneira de salvar a si mesmo. Esta história nos ensina que às vezes os maiores milagres surgem nos momentos mais difíceis, e que uma única decisão corajosa pode transformar não apenas nossa própria vida, mas as vidas de dezenas de outras pessoas.
Carlos e Thor nos mostram que heróis verdadeiros não são aqueles que buscam glória, mas aqueles que simplesmente fazem o que precisa ser feito quando outros precisam de ajuda. Se esta história tocou seu coração, deixe um like para apoiar nosso canal. Se inscreva para receber mais histórias inspiradoras como esta, e compartilhe com seus amigos e familiares porque histórias de coragem, amor e família merecem ser espalhadas pelo mundo. Sua curtida, inscrição e compartilhamento nos ajudam a continuar trazendo histórias que inspiram, emocionam e nos lembram do melhor da humanidade. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.